No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre energia Qi. O que você tem que fazer para atrair a energia Qi para dentro da sua casa? Quais são as coisas que atraem a energia Qi para que você tenha mais dessa energia dentro de casa e tenha mais equilíbrio, mais harmonia, mais saúde, mais tudo de bom que você possa desejar para a sua vida, porque energia Qi é vida. O Qi também é conhecido como energia vital e ele é responsável pela vida de tudo o que existe no nosso planeta, no universo. A energia primária é uma energia que ela pertence ao universo, ela permeia o universo e ela está em absolutamente tudo que existe. Ela dá vida a tudo que existe. Tudo que existe no planeta Terra e que tem vida, só tem vida porque tem energia Qi. Inclusive nós, seres humanos, só temos vida porque somos repletos de energia Qi. Quando a gente perde energia Qi, a gente fica fraco, a gente fica para baixo, a gente sente preguiça. Então, sempre que a gente se sentir desse jeito, a gente precisa procurar formas de elevar a quantidade de energia Qi no nosso corpo, e isso a gente consegue fazer elevando a energia Qi do ambiente onde a gente permanece por muito tempo. Sem Qi não existe vida. Qi ou Ti, cada um fala de um jeito, é tudo a mesma coisa. O excesso de Qi também não é bom. Então, onde é que existe excesso de Qi? Na frente de portas, na frente de janelas, entre portas, em corredores muito longos, são locais que têm excesso de energia Qi, porque a energia passa muito rápido. E quando ela passa muito rápido, ela é muito forte e isso faz mal. Muito Qi pode causar ansiedade, agitação, estresse, brigas, acidentes, até situações de perigo. Um excesso de Qi pode deixar uma pessoa ansiosa a ponto dela, por exemplo, cair da escada, dela escorregar, dela não ter atenção. O excesso de Qi, ele é tão ruim quanto a falta de Qi. E quando a gente tem excesso de Qi, é o Qi negativo. É um Qi negativo que na verdade ele é chamado de energia Sha. Ele muda de nome. A energia Qi é a energia positiva. A energia Sha é o Qi negativo. Falta de Qi pode causar marasmo, cansaço, depressão, vida parada. Sabe aquela pessoa que não vai para frente, não consegue sair do lugar, está sempre com preguiça? Ela pode estar com falta de energia Qi. Cada pessoa tem um Qi próprio. Cada pessoa e cada imóvel tem um Qi próprio. Por que cada imóvel tem um Qi próprio? Porque o que gera o Qi dos imóveis é, na verdade, o Qi das pessoas que vivem ou que permanecem naquele imóvel, que transitam naquele imóvel. Se você imaginar um escritório onde várias pessoas diferentes ocupam o mesmo espaço durante o dia e depois vão embora, a energia que existe, que vibra naquele lugar, é a somatória da energia de todas as pessoas que permanecem ali. E numa casa é a mesma coisa. A energia Qi daquele imóvel é a somatória da energia dos moradores daquele imóvel. Ambos interagem, se retroalimentam e podem favorecer ou prejudicar o outro. Então, a energia das pessoas pode ajudar ou prejudicar a energia do imóvel e a energia do imóvel pode ajudar ou prejudicar a energia das pessoas. Então, da mesma forma que uma pessoa que tem uma energia leve foi morar no imóvel que tinha uma energia pesada e isso prejudicou essa pessoa, o mesmo acontece se ela for uma pessoa pesada e for morar no imóvel que tem uma boa energia, ela pode contaminar esse imóvel também. Por isso que a gente indica, nós consultores de Feng Shui, que quando você se mude, que faça uma limpeza energética no ambiente para limpar, para tirar a energia de outras pessoas que possam ter ficado no local. Imóveis que têm falta de energia Qi vão causar sensações desgastantes nas pessoas. Imóveis com excesso de energia Qi vão deixar as pessoas muito agitadas. Por isso é importante ter equilíbrio. E quando a gente faz uma consultoria de Feng Shui, o que a gente espera?
oferecer para as pessoas uma distribuição energética de Qi da forma adequada, para que nem falte e nem sobre energia Qi nos espaços. A primeira maneira de atrair energia Qi para sua casa é com representantes da natureza, que basicamente são as plantas vivas e os animais. As plantas vivas, não importa qual planta seja, não importa se ela é pontuda, se tem folha redonda, se ela é pendente, se ela é trepadeira, isso tudo não importa. As plantas em geral, elas têm uma energia muito boa, uma energia muito favorável ao ser humano. Então, se a sua casa está com falta de energia Qi, primeira coisa que tem que fazer é colocar plantas nesse ambiente, porque elas ajudam a filtrar as energias densas, elas filtram o ar também, elas embelezam e elas trazem uma energia da natureza, porque elas são pura natureza, uma energia muito positiva. E os animais a mesma coisa, que além, por exemplo, os gatos, eles identificam os locais onde tem mais energia densa. Eles gostam de ficar em locais que têm energia densa, porque eles conseguem fazer a transmutação dessa energia. Os cães já são diferentes, eles não gostam de ficar onde tem energia densa. Então, se o seu cachorro não gosta de um determinado local da casa, é porque aquele local está carregado de energia chá. Então, ali não é um bom lugar para ficar. E onde que, de que forma você pode usar as plantas para atrair a energia Qi? Desde a parte de fora da sua casa, se for uma casa, no jardim, na calçada, na escada, se a sua casa tem uma escada antes de chegar na porta principal, no caminho de chegada da sua casa, do portão até a porta de entrada. É perfeito, é ideal que você coloque plantas dos mais diversos tipos, compondo um paisagismo que fique bonito, para você atrair o Qi e fazer com que ele entre na sua casa. O que faz com que o Qi se movimente nos grandes centros são os carros e as pessoas que andam pelas ruas. Isso faz o Qi se movimentar. Então, na rua existe um movimento de Qi. Só que muitas casas são muradas. Então, você precisa fazer com que o Qi, quando você abre o portão da sua casa, você precisa fazer com que o Qi entre e seja conduzido até a sua porta de entrada. Aqui tem outros exemplos, caminhos, você tem vasos grandes, jardineiras grandes colocadas nas laterais. Na imagem do lado direito, você vê formas sinuosas no piso, que são ideais para a condução da energia Qi. Quanto menos linha reta, melhor. O ideal é que seja com linhas sinuosas, por formas sinuosas, para que a energia Qi não entre com muita velocidade. Na porta das casas também você pode colocar vasos dos dois lados da porta, ou de um lado só, ou no cantinho, como tem aqui na imagem do lado direito. Se você mora em apartamento e puder colocar vaso no corredor, no hall do elevador, se for permitido, é muito bom que você coloque plantas do lado da porta do apartamento. Aqui tem mais alguns exemplos de plantas na porta da casa, então você pode compor da forma como você quiser. Existe uma infinidade de modelos de vasos e de tipos de plantas que você pode usar na porta de casa para atrair energia Qi. Dentro de casa, a mesma coisa. E, inclusive, é recomendado que quando você tenha um jardim muito grande, quando você tem uma situação na qual você abre a porta ou a janela, ou você tem uma janela voltada para um jardim, ou uma porta grande de vidro que abre para um jardim, é indicado que você tenha plantas dentro de casa também, porque como as plantas atraem o Qi, quando você tem muito verde fora de casa e não tem dentro de casa, o Qi vai atrás daquilo que está fora, que são as plantas vivas do jardim. Então é super indicado também que você tenha plantas vivas dentro de casa, vasos com plantas,
E aí vai depender do seu gosto, vai depender do tipo de ambiente, vai depender se tem luz, se não tem, qual é o tipo de planta que se adequa melhor a cada ambiente. Aqui tem mais alguns exemplos, vasos um pouco menores, espada de São Jorge, e você pode usar a planta que você quiser, fazendo a composição, vasos na janela, do lado do sofá, mesinha lateral. Aí é usar a imaginação, usar o bom gosto e fazer composições que fiquem alegres, charmosas e que embelezem a sua casa. Uma outra coisa, como eu disse, são os animais. Dentro de casa a gente tem os pets, mas fora de casa existem os insetos que polinizam, né, as plantas, e a gente tem também os pássaros. Então é muito bom que você tenha plantas que deem flor no seu jardim, porque elas vão atrair esses insetos que vão movimentar o ar, vão movimentar o chi fora da sua casa. E você pode ter também bebedouros e comedouros para pássaros, para atrair os pássaros, porque com o voo deles eles também movimentam o chi. Se você mora numa casa que fica numa vila ou numa rua sem saída e é a casa do final dessa rua sem saída, do final dessa vila, é muito importante que coloque bebedouros e comedouros para pássaros para que eles movimentem o chi, porque no caso de rua sem saída, as casas do final da rua, elas na verdade vão sofrer com a falta da energia chi, porque a energia chega ali e ela fica parada, porque ela não tem para onde sair. Então, uma energia parada, na verdade, é uma energia chá. Precisa movimentar essa energia para se transformar numa energia chi. Então, nesse caso, mais ainda é interessante ter flores e pássaros nesse local. Animais do lado de dentro ou de fora, e aí podem ser os animais da sua preferência, os pets que você quiser. Gato, cachorro, porquinho da Índia, hamster, peixe, enfim, aí é a opção de cada um. A segunda maneira de atrair a energia chi é com luz. O chi é atraído por luz, todos os tipos de forma de iluminação. Lâmpadas de todos os tipos, não importa se ela é fluorescente, se ela é aquela lâmpada como essa que tem aqui no desenho, não importa qual tipo de lâmpada você colocar, qualquer luz vai atrair a energia chi. Cordão de luz que você pode pôr com aquelas lâmpadas pequenininhas, mais fraquinhas, penduradas no quintal, por exemplo. Luz piscante, iluminação de fachada. Iluminação de fachada é muito bacana porque ela fica acesa à noite e ela atrai o chi para sua casa. Iluminação de caminhos e escadas ou de jardim. As luzinhas no piso também são muito bacanas. Vela também ilumina e lareira. Então aqui tem alguns exemplos de iluminação de fachada, algumas saem de baixo para cima, outras de cima para baixo. A iluminação de fachada, ela também é muito boa para quando você tem área faltante. Você vê na imagem da esquerda que existe uma iluminação na escada que leva para o imóvel, além da porta de entrada e além da lateral. Na imagem do meio você vê a iluminação iluminando o número da casa. Isso também é importante, porque assim como as pessoas precisam enxergar o número da sua casa para entrar, o chi também precisa enxergar. A gente tem que imaginar o chi como se ele fosse uma pessoa cheia de energia que precisa encontrar o caminho para chegar na sua casa. E do lado direito a gente tem iluminação tanto na entrada quanto na lateral da fachada. Aqui tem alguns exemplos de caminhos iluminados, que também é muito bacana, principalmente se são caminhos de chegada na sua casa, se você tem uma entrada mais comprida e que tem um caminho até você chegar em casa, é importante você iluminar esse caminho, porque aí facilita a chegada da energia chi. É como se ela fosse seguindo a luz até chegar na sua casa. E outras formas de iluminação, lâmpadas, cordão de luz, aí é uma questão de gosto. Que tipo de iluminação você vai usar para iluminar a sua casa? Velas e lareira. Velas de qualquer tamanho, de qualquer cor, de qualquer formato, isso não importa.
porque aqui a gente está falando da iluminação, da luz que é emanada pelo fogo. A terceira maneira de atrair o Qi é com água, água em movimento. Só tomem cuidado com muita água, com excesso de água no Gua do Sucesso, onde o elemento regente, o elemento que dá força para esse Gua é o fogo. Quando a gente fala de água, a gente pode falar de fontes, porque as fontes têm movimento, elas têm som, elas podem ser de jardim ou podem ser mini fontes para ambientes internos. Você pode pôr uma fonte na porta de entrada, você pode pôr uma fonte no Gua da Prosperidade, você pode pôr a fonte em vários locais, em vários guas, onde o elemento água ele fortalece ou é o elemento regente do Gua. Aquários também são bem-vindos e a gente não indica peixe beta, porque o peixe beta, na verdade, ele precisa de uma área muito grande para viver. As pessoas colocam o peixe beta naquele micro aquário e acham que é suficiente para ele, mas não é. Um peixe beta num micro aquário, ele está em sofrimento. Então você precisa de um aquário que seja de um tamanho razoável, um tamanho adequado para algum peixe. Mas eu gosto do beta, então ok, mas então que seja num aquário grande, para que o beta possa se movimentar. Mini lago com água corrente, não pode ser água parada. Então, se você tem espaço no jardim e dá para fazer um mini lago, ok, é super bem-vindo. No Gua correto e com água corrente. Piscinas com cascata, por quê? Porque a cascata gera movimento e o movimento também atrai o Qi. Então, a gente falou até agora de plantas vivas, animais, iluminação e água em movimento. Aqui tem alguns exemplos de fontes e cascatas para uso externo, para uso de jardim. Mais algumas ideias. Nas duas imagens da esquerda, foi feito, na primeira imagem da esquerda, a gente tem dois vasos compondo essa cascata e na imagem do meio já tem um jardim vertical compondo com a cascata. A imagem da direita é o Taj Mahal, que fica na Índia, que é maravilhoso e ele tem não é uma piscina, ele tem um espelho d'água enorme em frente ao palácio. Aqui algumas ideias de mini fonte para serem usadas dentro de casa. E você encontra de todos os formatos, com vários materiais diferentes, feita de bambu, feita de metal, feita de uma série de ferro, você encontra de pedra, cascatas, mini fontes e cascatinhas internas você encontra de vários formatos na internet. Os aquários, aqui são só algumas ideias de aquários, desde um grande pote de vidro até um aquário mesmo. E ali embaixo o beta, estou colocando aqui porque realmente, olha o tamanho do espaço onde as pessoas colocam peixe beta. Isso é uma judiação, então isso não é indicado. Qualquer animal que você tenha dentro de casa e que não tenha uma boa condição de vida, ele na verdade não vai estar gerando energia Qi. Ele está em sofrimento, ele vai estar gerando energia Chá. Aqui algumas ideias de mini lagos que você pode contratar alguém para fazer ou pode até fazer sozinho, porque existem alguns kits para construção de mini lagos que você encontra na internet. Então aí vai depender de cada um, se a pessoa gosta ou não gosta de colocar a mão na massa para fazer esse tipo de coisa, porque dá um certo trabalho, mas é possível fazer. E as piscinas com cascatas. A piscina, ela quando tem a cascata, essa cascata, apesar de que em geral uma piscina ela já tem um movimento constante de água, porque a água da piscina não pode ficar parada, quando ela tem a cascata, ela tem mais movimento, além do som que emite quando tem a queda d'água. Então isso atrai ainda mais a energia Qi. O que precisa tomar cuidado quando você tem uma piscina é que é um grande volume de água. Então precisa tomar cuidado, assim como um grande jardim, para que a energia do interior da casa não seja totalmente atraída para a piscina. Então tem alguns cuidados, mas é preciso fazer um certo isolamento entre a piscina
e a casa, para não acontecer isso. Outra coisa que atrai a energia Qi são coisas com movimento. Qualquer coisa com movimento atrai a energia Qi, até uma roupa pendurada no varal. Então, escultura cinética, que são aquelas esculturas que ficam em eterno movimento, fitas ou bandeirolas penduradas, birutas, bandeiras, móveis ou qualquer coisa que tenha movimento. Então, aqui tem algumas esculturas cinéticas. Por exemplo, nessa imagem do meio, quando a bolinha chega na parte de baixo, a outra desce, e aí ela passa para outra parte, aí ela levanta e desce. E essas esculturas, elas não param de se mexer em nenhum momento, porque elas foram construídas de uma forma que o peso do próprio movimento faz com que o movimento se mantenha. Uma escultura cinética, além de atrair a energia Qi, ela é excelente para você colocar na área do trabalho, no Gua do trabalho, porque o Gua do trabalho ele pede energia de movimento. As fitas e bandeirolas, fitinhas penduradas ou qualquer outra coisa pendurada, birutas, as pipas ou qualquer papagaio, qualquer coisa colorida, pendurada, que chame a atenção, vai atrair energia Qi. Cataventos também tem movimento constante. Relógios analógicos que têm movimento constante também atraem a energia Qi. Móveis de qualquer tipo, de qualquer cor, pendurados também são atrativos de energia Qi. Os sons também atraem energia Qi, e quando a gente fala de som, é sino de vento, sino de porta ou pin de porta, músicas e mantras, música de rádio, música que você canta, música em geral, barulho de água, pássaros, animais e pessoas felizes. Então são sons que atraem a energia Qi. Do lado esquerdo tem um sino de vento de bambu. Do lado, no meio também, é mais um modelo de sino de vento. A imagem azulzinha, a terceira imagem, é um sino de vento de conchas. E a da direita é um sino de vento de madeira. O sino de vento mais indicado pelo Feng Shui é o de metal, de latão. Mas qualquer sino de vento que faça barulho e que o barulho seja agradável para você, ele vai atrair energia Qi e vai te fazer bem, porque não adianta colocar um sino de vento de metal que tem um som muito agudo que te incomode, porque você vai ficar irritada e isso não vai ser positivo. Então, eu, pelo menos, indico que escolha o sino de vento que tem o som que mais te agrade. Aqui são sinos de porta, cada vez que abrir a porta ele vai fazer barulho, e esse barulho atrai, né? Ele atrai e dispersa, ele emana, ele faz com que a energia Qi que é atraída seja dispersada pelo ambiente como um todo. Então é muito usado também sino de porta. Músicas e mantras, músicas agradáveis, músicas que tenham um som gostoso de ouvir. Existem estudos feitos com cristais de água que mostram como a água reage a determinados tipos de som. Se você considerar que a composição do corpo humano tem um percentual enorme de água, dá para imaginar o efeito de determinados tipos de som no nosso corpo. Então, quando a gente escuta músicas que nos irritam demais, músicas que nos fazem mal, com certeza é porque a gente está sofrendo a interferência vibracional do som que está sendo emitido naquela música, e isso está indo contra a nossa estrutura básica. Por isso que certas músicas devem ser evitadas, certos tipos de som devem ser evitados. Apesar de muita gente gostar, a primeira imagem dos cristais de água, a da esquerda, é a exposição de cristais de água ao heavy metal, por exemplo. Olha como fica um cristal de água exposto ao heavy metal. Então, é muito sério isso. E a gente precisa tomar cuidado com que tipo de música
a gente coloca no nosso ambiente, porque dependendo da música a gente vai estar expulsando o Qi do nosso ambiente e não atraindo. Sons de água, animais, pessoas felizes, pessoas alegres, dando risada, conversando, também atraem energia Qi. Não são brigas, discussões, são pessoas reunidas, vivendo bons momentos, também atraem a energia Qi. Então essas são algumas formas de atrair a energia Qi para sua casa, porque com uma quantidade de energia Qi equilibrada, você vai conseguir equilibrar muita coisa na sua vida. Não só a sua própria sensação de bem-estar, como a energia do imóvel como um todo. E quando a gente tem um imóvel equilibrado, a gente também vai ter pessoas equilibradas. Uma coisa vai equilibrando a outra. Não é que é repentino. Vou fazer tudo bonitinho, vou colocar as plantas, vou pôr som, vou pôr luz e a energia da minha casa vai mudar da noite para o dia. Não é isso. É um processo. Então, se você quer começar um processo de mudança, essas são algumas dicas para você atrair mais energia Qi para sua casa. Tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.